e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um tema que pode ser a resposta que muitos estão buscando para ter aquela condição de lograr uma meta, lograr um alvo, lograr uma decisão que decidiu tomar na sua vida, em algum aspecto, e que por algum motivo você se frustrou. Nós vamos falar hoje da importância de ter uma comunidade, de termos próximos de nós as pessoas que estão unidas no mesmo propósito. Filipenses capítulo 1, versículo 27 e 28 nos diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Hoje vamos entender que o ambiente é muito mais forte que a nossa força de vontade. Muitas vezes nós colocamos toda a nossa força de vontade para poder realizar aquela atividade, para poder cumprir com aquela meta, com aquela decisão, com aquele desejo que está no nosso coração, e por estarmos em um ambiente que não pensa como nós estamos pensando, que não tem o mesmo propósito que nós temos, isto se faz tão forte que pode suplantar a nossa força de vontade. É sobre isto que este texto está falando. Paulo mandava uma carta desde Roma, onde estava preso, para os santos da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, primeira igreja que foi formada, que foi levantada na Europa, na primeira viagem que Paulo faz, e aí começa uma igreja. E estas pessoas começaram a conhecer de Cristo e começaram a se converter e começaram a buscar este nível de comunidade, de unidade, para poderem realizar o avanço deste evangelho e levar esta mensagem que agora eles conheceram a outras pessoas que também necessitavam desta mensagem. E Paulo dá algumas sugestões, alguns conselhos, algumas advertências para este povo, para que eles entendessem que sim, o que eles estavam vivendo era algo muito bom, que tinha sim encontrado este espaço na vida deles, porque seguramente isto era algo que eles estavam em linha com este entendimento e veio como a resposta de Deus para as suas vidas. Porém, Paulo explica que ele, estando presente ou ausente, ele gostaria de ver que permanecesse neles esta atitude. Então ele diz aqui que acima de tudo eles deveriam viver com um modo digno do Evangelho de Cristo. Existe
um modo digno de viver segundo o Evangelho de Cristo. Talvez nós estejamos vivendo um tempo onde até mesmo o meio cristão pode conceder algumas exceções, algumas coisas que inclusive se estão tornando como se fossem normais, mas não estão em linha com o que a palavra diz. E muitas vezes este ambiente vai fazendo com que eu deixe de ter esta forma de viver, o modo digno do Evangelho de Cristo. E este é um primeiro cuidado que ele deveria observar esta comunidade. Então ele diz aí, para que indo ver-vos, ou estando ausente, ouça. E aí vem, o viver em linha, ou estar assim como ele disse, vivendo este modo digno do Evangelho, produziria que o que ele ouviria dele seria, olha o que ele diz, que ele esperaria ouvir, ainda se ele pudesse estar lá presencialmente ou mesmo estando ausente, ele gostaria de ouvir no tocante a vós outros, que estáis firmes. Então, a primeira postura que eu devo ter depois de eu estar vivendo a minha vida dentro desta forma como o Evangelho diz que é digno de um cristão, eu devo permanecer firme. Existirão momentos de luta, de confrontos, de dúvidas, de incertezas internas, inclusive, por suposto. Acontece. Mas a Bíblia diz que eu devo estar firme. Em quê? E aí estas pessoas que vivem deste modo digno do Evangelho de Cristo deveriam permanecer firmes em um só Espírito. Essa é a primeira coisa que uma comunidade, para poder ter esta unidade e poder representar a Cristo e ao seu Pai, ela necessita ter um só Espírito. E ele segue com uma só alma. O Espírito fala desta essência, de nós sermos aqueles que levemos esta essência do que é o Senhor, da sua imagem, da sua semelhança, do seu caráter, da sua moral, e daí nós devemos ter uma só alma. O que significa isto? Muitas vezes podemos viver situações assim até mesmo dentro de uma família, que às vezes o nosso sentir não é o mesmo sentir de outro familiar. E isto deve ser algo que devemos entender que pode acontecer. O que não significa que nós não possamos ser família ou que um ou outro esteja certo ou errado. Não. Aqui se trata de termos uma alma, um sentir, um modo de raciocinar sobre determinados assuntos que produzirá uma resposta em nossa atitude. A Bíblia é muito clara em mostrar que o ser humano tem uma alma e que esta alma, a sua consciência, a sua mente, os seus sentidos, eles imprimem sim para o seu corpo físico o modo de agir. E isto é algo que o cristão nascido de novo tem a possibilidade de permitir e deixar fluir o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ao fazer nascer de novo o espírito de um cristão, ele pode influenciar esta alma a que ela possa levar este corpo, já agora os dois unidos, espírito e alma, levam este corpo a atuar em linha com isto. Por isso ele diz aqui, um só espírito, uma só alma, e termina juntos pela fé evangélica. Então, eu só vou conseguir
me juntar com outras pessoas para cumprir um chamado e para poder realizar determinada obra, quando a minha alma estiver junto com esta outra alma no mesmo propósito. E aí está a explicação: por que tanta gritaria, por que tanta discussão, por que tanta luta, por que tanta tristeza, por que tanta porfia, por que tantas contendas, por que tantos iras. Porque muitas vezes o único que nos falta é entender que não estamos com a mesma alma. Não temos a mesma alma. E aqui é importante que você entenda isto. Por quê? Porque é este o momento em que Deus pode sarar, curar as suas emoções. Porque muitas vezes você poderá receber palavras. Olha o que diz o versículo 2 aí no começo. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Haverá adversários. Haverão pessoas que dirão a você: você não pode ajudar assim, você não pode fazer isto, porque vai dizer até que você é bobo, se deixa usar, ou porque a sua generosidade está exagerada, ou que você... Existem muitas coisas que serão ditas, porque em verdade se transformaram na voz do seu adversário, do seu inimigo da sua alma. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, senão contra principados, potestades, governadores e hostes de maldade. Sabemos disso, mas no momento em que esta pessoa que amamos, no momento em que pensamos que vamos receber o apoio, a motivação e o ânimo daquela pessoa próxima, e você não recebe, mas bem o que vem é a crítica, é a rejeição, e até mesmo a contrariedade, contrários aos seus planos, você pode se entristecer. E isto é o que nós queremos que este vídeo possa servir neste dia, para você entender que existe uma comunidade que sim está disposta, está animada e unida em um só espírito, em uma só alma, com o propósito de ser, aí como ele diz, juntos lutar pela fé evangélica, lutar pelo que Cristo ensinou, viver segundo os princípios da palavra. Eu acho lindo quando nós podemos sentar com pessoas que têm pensamentos distintos, que de repente têm sentimentos distintos, diferentes, e que quando leem a Bíblia e que chegam a entender sobre determinado contexto o que diz a Bíblia sobre aquele assunto, todos entram em acordo como que instantaneamente existe como que todos baixam as armas, deixam sua própria opinião, seu próprio pensamento. Se você ler aí o capítulo 1, capítulo 2 em Filipenses, você vai encontrar Paulo dando inúmeras instruções a estes santos, não estas imagens, homens e mulheres que decidiram se separar dos conceitos mundanos, da forma carnal de fazer as coisas, de pensar, de viver. E por separar-se, santificar-se, são chamados santos. E sim, estes são os verdadeiros santos. Então, estas cartas de Paulo, esta carta foi dirigida a estas pessoas que decidiram separar-se, colocar-se em um plano distinto e viverem agora sim unidos neste mesmo espírito, nesta mesma alma, com este mesmo sentir, com esta unidade em poder ensinar estes princípios, estes conceitos, esta lei bíblica de Deus, e que o mesmo próprio Jesus veio e viveu para que outros também fossem alcançados e pudessem ter esta mudança nas suas próprias almas, nas suas próprias atitudes,
E para poderem desenvolver isto, eles necessitariam uma comunidade, um ambiente, aonde o ambiente não fosse o motivo de tirar eles do propósito. Dizíamos que o ambiente é muito mais forte que a nossa força de vontade. Então nós devemos cuidar o ambiente em que nós estamos expressando as nossas ideias. Devemos ter a cautela de saber se aquele parente, aquele familiar está pronto para ouvir o que Deus falou no seu coração. Se aquela pessoa poderá sentir na sua alma da mesma forma como você sentiu a revelação que Deus entregou para você e colocou este querer e este sentir na sua alma. É importante você entender isto para que você não se decepcione e não esteja deprimido, entristecido, desanimado e até mesmo desistido de completar este chamado que Deus fez para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida, para este tempo, para onde você está plantado. E Deus necessita que você faça isto. E por isto Ele mesmo deu um exemplo. Se você observa, Jesus, quando esteve nesta terra, o que Ele fez foi criar uma comunidade de homens que tinham o mesmo propósito que Ele. E Ele formou nestes homens este propósito. E o que Ele recebeu do Pai, quando Ele ressuscita, Ele vai até eles e Ele diz: o que eu recebi, hoje eu entrego a vocês, para que vocês sigam este processo. Então, isto é o que nós necessitamos ter cuidado. Quem são as pessoas com as quais eu tenho compartilhado as minhas ideias, os meus sonhos, os meus pensamentos, as revelações que Deus entregou para a minha alma, para aquele tempo e para o que Ele vai fazer em mim e através de mim? Porque muitas vezes, ao compartilhar isto com pessoas que não têm este mesmo espírito, nem esta mesma alma, e não estão unidos no mesmo propósito que você, o que você vai encontrar é adversários. E aí ele diz mais, ele diz: em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. A sua salvação está próxima. Deus já conquistou ela. E não permita que ninguém diga a você que você está perdido, que é um pobre, um coitado, que tem pena de você porque você está sem aquilo que, para o conceito das outras pessoas, seria o certo, o bom. Nós sabemos que o viver é Cristo. Se você ler um pouquinho antes, Paulo estava dizendo isso. Ele falou: estou em dúvida, porque eu sei que se eu fosse já para estar com Cristo, isso para mim seria maravilhoso. Isso, você vê no mesmo capítulo 1, versículo 21, adiante, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente
Quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, olhe a consciência deste homem da importância em que estivessem juntos, em que tivessem um ambiente onde eles conversassem a mesma linguagem, tivessem o mesmo propósito, estivessem motivados por este mesmo Espírito, por esta mesma alma, para que tivessem forças para poder fazer frente a toda intimidação, a toda adversidade, a tudo que se colocasse no caminho como contrário, toda mentira, toda desculpa, tudo cairia por terra e sim seria anunciado e prevaleceria o conhecimento do Evangelho de Cristo. Para os que não têm o Espírito de Deus, que não vivem em um só Espírito, em uma só alma, e com este propósito, lutando juntos pela fé evangélica, o que nós estamos lutando, o que nós pensamos, sentimos e que nós temos no nosso espírito é para eles como uma perdição. E sim que vão se colocar em contra e que vão ser adversários, que vão estar colocando travas. Por isto a importância de estarmos conectados com o ambiente, com a comunidade que conhece isto que nós conhecemos e que vive este mesmo Espírito, este mesmo sentir na sua alma e este mesmo propósito. Porque se nós não estivermos num ambiente que esteja buscando o mesmo propósito para estarmos juntos, como falávamos, por mais força de vontade que nós coloquemos e empreendamos, existem momentos em que este ambiente terá uma força muito mais pesada que esta força de vontade. E é aí onde nós devemos nos cuidar. Paulo está dizendo, cuidado, vocês necessitam estar juntos. E uma das coisas interessantíssimas é ver a preocupação de Paulo em que estivessem juntos e que não se perdessem e que pudessem permanecer firmes naquilo que ele havia ensinado e no que eles já haviam compartilhado do Senhor. Que Deus possa dar a você este lugar, este ambiente, esta comunidade, aonde você possa exteriorizar um sentir igual a daquele que está próximo de você. E tenha certeza que esta unidade e que este propósito que Deus colocou no coração de vocês para juntos poderem fazer crescer esta fé, este conhecimento das boas novas de Cristo, sim, alcançará a vitória. E como diz a Bíblia, nós somos mais que vencedores nele. Então, não duvide. Busque este ambiente. Se você se afastou do ambiente da sua igreja, da congregação, você necessita estar em um ambiente seguro, aonde você possa ter juntamente com você as pessoas que tenham o mesmo espírito, a mesma alma e o mesmo propósito de levar adiante esta mensagem de Cristo, não somente para conhecê-lo, senão para conviver e fazer exatamente o que ele faz. Que Deus te abençoe e que este seja um tempo para que você possa retornar ao aprisco, estar juntamente com aqueles que servem o mesmo Senhor e poder congregar. E neste ambiente você possa ter o êxito e a vitória que Deus garante para aquele que cumpre o seu chamado e que está em linha com tudo que ele tem, que ele fez e o que ele é para nossas vidas através da sua obra
e da presença do seu Espírito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.